Bom dia, queridos irmãos. Mais um estudo da Palavra de Deus nesta manhã de domingo, Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Eu sou o diácono Delcis Jorge, convidado pela irmã Esté para conversarmos um pouco sobre a Palavra de Deus nesta manhã. E nesse primeiro momento queremos orar, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos ao pastor Clébio, agradecemos à irmã Esté, que é a diretora da Escola Bíblica Dominical, que nos fez esse convite. Então queremos orar para que Deus possa nos orientar nesse estudo. Vamos orar também em favor de missões. Estamos em plena campanha de missões, por isso queremos orar pedindo a Deus que coloque no nosso coração sempre o desejo de contribuir para que a obra do Senhor possa ter continuidade, possa avançar. Vamos orar também pelos enfermos da nossa igreja, orar por todos os necessitados, pelos demais problemas, orar pela vida da nossa igreja, que Deus possa estar à frente de tudo, comandando tudo, e assim o seu nome venha a ser sempre glorificado, sempre proclamado. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Nosso objetivo é aprender de Ti, para assim sermos melhores servos, melhores discípulos Teu. Senhor nosso Deus, ser com a nossa igreja de um modo geral, ser com os enfermos, dando-lhe conforto, dando-lhes a saúde, e que eles estejam sempre na Tua presença. Te pedimos, ó Deus, que Tu estejas conosco também, colocando no nosso coração sempre o desejo de contribuir para a Tua obra, para a obra missionária, para que o Teu trabalho possa avançar. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos por este momento especial, quando vamos estudar a Tua Palavra. Coloca sabedoria no nosso coração, para que aquilo que viermos a falar seja para o engrandecimento do Teu reino, que o nosso conhecimento venha a nos fazer servos fiéis e obedientes à Tua Palavra. Nos perdoa, Deus, os pecados, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto com base na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, cujo tema é os cuidados com o ministério. Mas eu vou dar uma passadinha na lição anterior, porque nós não a estudamos em razão de uma assembleia administrativa que ocorreu no domingo passado. Por isso nós vamos dar uma passada e assim colocar o nosso estudo em dia. E o estudo ele tem como título, foi a lição do dia 27/11, e ele tem como título os cuidados com o ministério. Esta lição tem por base bíblica a carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, nos capítulos 1 e 2. Nós vamos ler inicialmente o texto áureo, que é o verso 22, segundo a Timóteo, verso 22, que diz assim: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Irmãos, esse versículo é de grande importância, de grande valia para a nossa meditação nesta manhã. Essas palavras foram a palavra do apóstolo Paulo, aconselhando o pastor Timóteo a fugir dos desejos
carnais, dos desejos da mocidade. Ele incentiva a que Paulo seguisse a justiça, estivesse firme na fé, no amor, e que a paz estivesse entre todos, sempre com um coração puro, e que invocassem sempre o nome do Senhor. Resumindo este versículo, ele quis dizer que tenhamos, aqui Timóteo tivesse cuidado com o ministério. E é o que ele está dizendo para nós também, que tenhamos cuidado com o ministério santo. Se é um ministério santo, se é um ministério de Deus, se é um ministério valioso, ele precisa ser cuidado. Ele precisa, o pastor precisa estar com atenção. Nós, membros, precisamos viver uma vida digna diante de Deus. Vamos repetir? Foge também dos desejos da mocidade. Segue a justiça, ou seja, seja justo, tenha fé, viva com amor, viva com paz, sempre com o coração puro, e invoquem o nome do Senhor. Irmãos, que palavra fantástica. Então, o autor da lição, ele começa fazendo alguns comentários, tecendo alguns comentários a respeito desta palavra de Paulo, e nós vamos aprender um pouco sobre estas palavras. Inicialmente, a gente, lendo aqui o comentário do autor da revista, ele diz assim, que Paulo incentiva o pastor Timóteo a permanecer firme em seu ministério, que não houvesse dúvida, que não houvesse nada que viesse a atrapalhar o ministério dele como pastor. Ele diz assim, mesmo em face às circunstâncias adversas, mesmo em momentos difíceis, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos de grandes dificuldades, mantenha-se firme na presença do Senhor. Introduzindo ainda a lição, o comentário, ele diz assim, primeiro ele fala dos cumprimentos. Timóteo é saudado com cumprimentos pelo apóstolo. Aí lá no versículo, no capítulo 1, verso 1 e 2, diz assim, Timóteo recebe saudações do apóstolo Paulo. Olha que coisa interessante, quanto carinho. Diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu amado irmão, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, Senhor nosso. Então ele começa saudando a Timóteo, antes mesmo dos conselhos, ele começa saudando a Timóteo com estas palavras. Ele diz assim, graça, misericórdia e paz de Deus sejam sobre sua vida e sua carreira ministerial. Palavras de encorajamento, palavras de carinho, palavras de amor àquele jovem pastor Timóteo. Paulo se identifica como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. E é com essas credenciais de chamada ministerial que mostra sua convicção de missão recebida da parte de Deus. O grande apóstolo, o grande homem de Deus, por isso tinha condições, tinha autoridade para aconselhar o jovem pastor Timóteo. Timóteo era chamado de maneira carinhosa, filho amado. Olha como ele se refere a Timóteo, meu filho amado, numa perspectiva de paternidade espiritual e multiplicação para a obra do Senhor.
Por isso que ele se tornou um grande pastor, né? Recebendo carinho, recebendo atenção, recebendo orientações para o seu ministério de um homem sábio, de um homem que conhecia a palavra de Deus, de um verdadeiro apóstolo de Deus. Então essas palavras foram muito encorajadoras, essas palavras foram palavras confortadoras, essas palavras foram incentivadoras para o desenrolar do ministério do pastor Timóteo. Aí ele começa a citar algumas questões aqui. Primeiro, a preocupação do ministro por seus colegas de ministério. Existia no coração de Paulo sempre a preocupação por seus colegas de ministério. Não houve só Timóteo, ele teve outros colegas, né? Ele se refere nesta carta a Timóteo, mas houveram outros colegas também pregadores do Evangelho. E lá, nos versos 3 a 11 do capítulo 1, diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações dia e noite. Ou seja, Paulo orava por Timóteo, seu filho na fé, todos os dias, todas as noites, todos os momentos, orava sempre. Ele incentivava e orava pelo pastor Timóteo. Desejando muito ver-te, lembrando das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Como ele amava esse jovem pastor, né? Como ele amava o seu colega de trabalho, o seu companheiro missionário, né? Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. O conhecimento da palavra. Timóteo veio de um berço cristão, de um berço evangélico, de um berço onde a palavra de Deus foi pregada, e ali ele teve o chamado para o ministério pastoral. Por esse motivo, te lembro de que despertes o dom de Deus que existe em ti para imposição das minhas mãos. Vamos ler até ao verso 11. Diz assim o 7, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Palavras incentivadoras, né? Palavras de amor ao jovem pastor Timóteo. Porque nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos é dada por Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui considerado pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Então, ele até aqui, ele passa para o pastor Timóteo essas palavras tão importantes, essas palavras tão incentivadoras. O comentarista diz assim, né? As orações constantes por seus filhos na fé é a base do ministério paulino. Mesmo distante, ou seja, ele estava preso devido às circunstâncias em que viviam, é visível o sentimentalismo presente nos escritos e o desejo de estarem juntos novamente e se alegrarem no Senhor. As memórias da convivência e investimento espiritual são lembradas pelo apóstolo, que descreve a importância do discipulado iniciado no seu lar, com a sua mãe e com a sua avó. Muito interessante, irmãos, esta palavra, muito interessante esse aconselhamento
ao jovem pastor Timóteo. Isso nos ensina a orar pelos nossos filhos na fé. Isso nos ensina a orar, nos incentiva a orarmos, né, pelos novos crentes, pelos novos convertidos, pelos nossos irmãos chegados na nossa igreja e em todas as igrejas. Precisamos orar, ensinar, incentivá-los a que tenham uma vida dedicada na presença do Senhor. No segundo item, ele fala da experiência do mais velho passada para o mais novo. Paulo era um homem experiente, era apóstolo de Jesus Cristo, era um homem experiente. O pastor Timóteo era um jovem pastor, então por isso que ele escrevia sempre com palavras de saudação, com palavras de encorajamento, com palavras de ensinamento, com palavras de exortativas a que eles se tornassem um grande ministro da palavra de Deus. Aí o verso 12 ao 18 diz assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Há uma outra versão que diz: estou certo em quem tenho crido e estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. A confiança de Paulo na palavra de Deus, a confiança na salvação, a esperança era certa no coração de Paulo, e o que ele tentava passar para o jovem pastor Timóteo. Seguindo a leitura, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em mim. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, mas os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhes conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ele, como disse anteriormente, ele tinha outros colegas de missão, ele tinha outros companheiros na obra do Senhor. Então ele está citando essas pessoas, dizendo que eles estiveram juntos com Paulo, né? Então, são palavras excelentes, palavras incentivadoras. No terceiro tópico, diz assim: os cuidados com a vida exemplar de um cristão. Nós, como cristãos, precisamos ter uma vida exemplar, uma vida limpa, uma vida condigna com a vida de crente, de pastor, de missionário. E aí Paulo continua exortando a Timóteo. Aí nos versos 1 a 6 do capítulo 2, ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Vamos repetir? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. É interessante isso aqui, né? Porque ele exorta e ele ensina a Timóteo a divulgar o Evangelho, que não pare só em Timóteo, que ele passe para os outros a palavra de Deus. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim
de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar os frutos. Ele está dizendo, em outras palavras, vale a pena ser fiel. Vale a pena pregar a palavra. Vale a pena estar na presença do Senhor. Vale a pena ter cuidado com as coisas de Deus. Ou seja, vale a pena ser um exemplo de cristão. Ele segue dizendo, fortalecido na graça, Timóteo deve multiplicar o aprendizado recebido a crentes fiéis, para que alcance outros com a mesma proposta. Acabei de falar isso, né? Que Timóteo passasse para os outros, que aprendesse, que se firmasse na palavra, que aprendesse as coisas de Deus com firmeza e assim passasse para outros. O quarto tópico diz assim, exemplo de Cristo e a importância da imitação a Ele em tudo. Vamos ler mais um pouquinho. O capítulo 2, versos de 7 a 13, diz assim, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisão, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Que palavra, irmãos? Que palavra! Pelo que sofro trabalhos e até prisão, como se fosse um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus na glória eterna. Grande palavra de aconselhamento, né? De encorajamento, muito interessante mesmo. Até o 13, continuando, diz assim, se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, irmãos, é uma palavra realmente de firmeza espiritual, uma palavra de encorajamento na vida cristã, no conhecimento da palavra. Essa lição, irmão, marca muito a nossa vida diante de Deus. O quinto tópico diz assim, as atitudes do ministro de Deus. Com esta compreensão de promessa e fidelidade da parte de Deus, recomenda a Timóteo sobre a importância das suas atitudes como ministro da palavra. Exorta-o a não entrar em discussão sem fim, que só prejudicam a comunidade. Essa atitude aumenta a impiedade na igreja. Vale a pena pedir a Deus sabedoria nas tratativas relacionadas. Paulo orienta Timóteo e está preparado na palavra. Sua arma mais poderosa para enfrentar a batalha espiritual é ser encontrado, aprovado pelo Senhor. O manejo das Escrituras acontecerá com a naturalidade mediante uma vida consagrada ao estudo, observância e prática. O ministro de Deus deve ser versado na palavra e priorizar a pregação das Escrituras. Vamos ler aqui os versos 14 a 19 e entender por que o escritor diz essas palavras. Já foram bem claras, mas eu acho que se a gente ler aqui, a gente vai entender melhor ainda. Os versos 14 a 19 do capítulo 2, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabeis as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído de toda boa obra. Então, Paulo ele está incentivando a Timóteo a ter conhecimento da palavra, porque com o conhecimento se evita qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de maldade, qualquer tipo de malícia, qualquer tipo de disse-me-disse. O conhecimento é tudo na vida do crente. Por isso, irmãos, a importância de nós estarmos presentes na escola bíblica, estarmos presentes nos cultos, estarmos presentes nas reuniões de oração. É a palavra, é o conhecimento que nos muda a vida. É a palavra que nos livra do pecado. É a palavra que nos traz salvação. Irmãos, passando para a lição de hoje, que é a lição 10, cujo título é o seguinte: a atitude do ministro de Deus diante dos modismos. Nesta lição, nós vamos aprender que uma outra etapa. Nós vamos aprender que Timóteo enfrentava algumas discussões, alguns modismos, algumas coisas que não tinham nada a ver com um ministério sadio, com um ministério santo, com a palavra de Deus aprendida. E continua Paulo o encorajando, continua Paulo incentivando, continua Paulo passando as orientações para que ele pudesse vencer aquelas tribulações. Irmãos, este título já está com base, já está fundamentado no Timóteo, em 2 Timóteo, capítulos 3 e 4. E se lermos o texto áureo, que está no capítulo 4, versos 1 e 2, vamos aprender algumas coisas importantes, tá? Capítulo 4, versos 1 e 2, é o texto áureo. Diz assim: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. São palavras do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo. Ok? Repetindo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Que palavra séria, que palavra incentivadora, que palavra encorajadora do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo. Muito interessante mesmo estas palavras. Na introdução que o comentarista da lição, que o autor da lição faz, ele diz assim: nas circunstâncias da segunda metade do primeiro século, de lutas e perseguições crescentes, Paulo adverte Timóteo sobre os tempos difíceis. E numa descrição de uma situação muito atribulada, uma situação muito atribulada, penosa e de extremo perigo. Era o que Timóteo estava vivendo. Quando fala dos últimos dias, a ideia pode ser atribuída aos dias que antecedem a vinda de Cristo, em um entendimento que 1000 dias para nós é como um dia para Deus. Acredita-se que já vivemos esses dias desde a ascensão de Cristo
descrita na Bíblia. Aí o autor segue dizendo: Timóteo é orientado a manter-se afastado das pessoas descritas nos versos 2 e 5. Vamos dar uma lida? Timóteo 3, de 2 a 5. Ele diz assim: sem afeto... Não, vamos ler vamos ler de 1 a 9. 3, de 1 a 9. Extrema corrupção nos últimos tempos. Vejam, irmãos, por que Paulo estava escrevendo esta carta a Timóteo? Por que essas palavras de ensinamento? Por que essas palavras de exortação? Por que essas palavras de encorajamento? Porque momentos difíceis passava o pastor Timóteo, né? Então ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Por isso o título da lição, né? Modismos. Acontecem muitas coisas, né? Inclusive nos nossos dias. Há tanta moda aí que aparece, né? Até mesmo dentro das nossas igrejas, modas que muitas vezes atrapalham o verdadeiro sentido do culto, da adoração. Então, ele continua dizendo assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da vontade, da verdade. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Então, vejam, irmãos, para Paulo citar todas essas características terríveis desses homens, era porque realmente alguma coisa precisava ser feita naquele lugar onde Timóteo estava, né? Alguma coisa estava acontecendo para que houvesse essas palavras, que ele se mantivesse firme nos ensinamentos, se mantivesse firme na palavra de Deus. E aí no primeiro tópico aqui, que o comentarista, que o autor faz, ele diz assim: tempos difíceis para o Evangelho. Tempos difíceis. Estamos vivendo realmente tempos difíceis. Olha que diz os versos de 10 a 13. Né? De 10 a 13 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganadores. Que palavras interessantes do apóstolo Paulo para Timóteo, né? Que diz: quando tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé,
Ou seja, estava dizendo para ele se manter firme na palavra de Deus, se manter firme com as coisas de Deus, se manter firme na sua doutrina, pregando a boa doutrina, pregando a paz, pregando o amor. Então, irmãos, esta lição, essas duas lições, são de grande importância para a nossa vida. Lição de encorajamento, lição de fé, lição de aprender a boa doutrina. E essas palavras, essas coisas que foram ensinadas a Timóteo, devem ser praticadas por nós. Devemos ouvir o apóstolo Paulo nessas lições que foram ensinadas ao jovem pastor Timóteo. Concluindo a nossa lição, podemos ver o seguinte: Deus a Paulo, por testemunhar do Evangelho, a muitas pessoas. É possível ver o fechamento da carta, detalhes do primeiro julgamento e a possibilidade dada por Deus a Paulo para testemunhar do Evangelho a muitas pessoas. Tudo aquilo que Paulo passou em seu ministério foi de suma importância para a sua vida. Todo o aprendizado, todo o sofrimento, toda a dedicação, no final ele chega a dizer: acabei o bom combate e guardei a fé. É esse o nosso objetivo final. Também é mencionado numa perspectiva espiritual que, mesmo que seja condenado e morto pelos homens, Deus o conduziria salvo para uma morada celestial. Paulo sabia que, embora os sofrimentos, que embora a prisão, que embora tudo aquilo que ele viveu, e por isso orientava o pastor Timóteo, ele sabia que algo bom estava guardado para ele. Estava certo para a sua vida final. Paulo envia cumprimentos finais a Timóteo, citando companheiros da jornada missionária e suas atuações no presente tempo, e deseja a graça de Deus sobre a sua vida, pedindo ao Senhor que seja com ele para sempre. Irmãos, essa lição é poderosíssima. Essas lições que aprendemos nos 2 últimos domingos, essas 2 últimas lições, devemos guardar com todo carinho no nosso coração. Devemos ouvir a voz de Deus através da mensagem passada do apóstolo Paulo a Timóteo. Queridos irmãos, quero agradecer a oportunidade mais uma vez a todos vocês que estiveram presentes nos ouvindo. O meu desejo é que estas palavras fiquem gravadas em cada coração, fiquem gravadas na nossa mente, para que assim possamos ser verdadeiros servos fiéis, verdadeiros servos de Deus, sempre aprendendo, sempre firmes na sua palavra. Quero orar neste momento, encerrando o nosso estudo. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pela tua lição, pela lição passada aos nossos corações, através dos ensinamentos, através das exortações dadas pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, ó Deus. Que essas explicações, que esses direcionamentos, que esses conselhos, ó Deus, sirvam para uma melhoria da nossa vida para o viver contigo. Te pedimos, ó Deus, que tu sejas com todos os enfermos da nossa igreja, seja com a nossa igreja, seja com missões, e te agradecemos, ó Deus, muito
por esta oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.